Vereador Wellington, vereadora Jerusa Sampaio, vereadora Eremita Mota, tá? Toda charmosa. Trabalhadores da casa, senhores e senhoras da imprensa, a todos da galeria, internauta, Lourdes Santana. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a 24ª sessão especial da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do primeiro período da 17ª legislatura, com o objetivo de debater a importância do combate e prevenção do vírus da AIDS, atendendo o requerimento de número 97/2013, de autoria da vereadora Eremita Mota de Araújo. Solicita a mestre de cerimônias que anuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa desta Casa Legislativa. Bom dia a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos os vereadores Wellington Andrade e Jerusa Sampaio, designados pelo presidente desta Casa, para conduzirem a mesa a senhora Patrícia Carneiro Falcão, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, nesta sessão, representando o prefeito municipal, senhor José Ronaldo de Carvalho. Doutora Vanessa Silva Sampaio, coordenadora do Centro de Referência Municipal DST-HIV/AIDS e representando a secretária Denise Mascarenhas. Senhor Tiago Oliveira, coordenador do GLISH, Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania Homossexual. Solicitamos ainda aos vereadores que conduzam ao plenário desta Casa o subtenente Joseval da França Santos, nesta sessão representando o comandante do 2º GBM, o coronel Antunes. Doutor Daniel Rodrigues, advogado do GLISH e representante da Comissão de Diversidade e Enfrentamento da Homofobia da OAB Bahia. Senhora Lourdes Santana, presidente do ODUNG. Senhor Fábio Ribeiro, chefe da Divisão de Promoção dos Direitos da Minoria da Secretaria de Desenvolvimento Social. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos a mestre de cerimônias e concedo a palavra à vereadora Eremita Mota para saudar a todos em nome desta Casa Legislativa. Bom dia a todos, senhor presidente. Excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente da Câmara Municipal, senhora Patrícia Carneiro, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, nesta sessão, representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho. A senhora Vanessa Silva Sampaio, coordenadora do Centro de Referência Municipal de DST-HIV/AIDS. Senhor Tiago Oliveira, coordenador do GLISH, que é o Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania. Senhoras e senhores aqui presentes, vereador Wellington, o coronel Antunes, aqui presente entre nós, Lourdes, uma das representantes de segmentos importantes em feira, colegas, eu gostaria de, antes de começar, registrar o que não está mais entre nós, que é o Rafael Carvalho, que deixou, nos deixou aqui e hoje encontra-se lá em outra dispensação.
Recebi o convite, a proposta, dizendo melhor, de Tiago, que é o coordenador. Gostaria de registrar também a presença de Fábio. A vereadora Jerusa, esqueci. Ô, Jerusa. É assim mesmo, a gente fica, né, um pouco... Mas, assim, recebi o comunicado para a gente realizar essa sessão. E eu até falei para ele, Tiago, vamos ver se a gente lota essa Câmara, né, que é um tema tão importante. Vamos ver se a gente consegue trazer mais pessoas para aqui hoje, para assistir a tua palestra e da palestrante também, porque é um tema muito importante. Eu estava vendo o laço vermelho e procurei um lacinho para trazer e não achei. Aí disse, mas eu visto uma blusa vermelha, estou mais representada, né? A blusa vermelha representando também esse laço que representa esse movimento. Então, o regime democrático nosso significa que é ter fraternidade, igualdade, solidariedade, generosidade. Isso é democracia. E, juntando esses fatores, nós podemos dizer que ainda damos ouvidos a muitos preconceitos. Então, dar ouvidos a tantos preconceitos é renunciar à nossa liberdade de ter tudo isso, de ser fraterno, de ter igualdade, de ser solidário e de ser generoso. E ainda eu costumo dizer mais ainda, baseado em muitas frases como essa que eu li. O verdadeiro preconceito é não assumir quem você é. Então hoje nós estamos vendo essa cama vazia, talvez o preconceito esteja dentro da própria pessoa que esteja passando por isso, por medo, por vergonha, de estar entre nós hoje debatendo um assunto tão bom, né, e tão importante. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS, ele é identificado, como eu disse, pelo laço vermelho. O Dia Mundial da Luta contra a AIDS é um dia que a cada ano deve servir para desenvolver e reforçar o esforço mundial da luta contra a AIDS. O objetivo desse dia é estabelecer o entrelaçamento da comunicação, promover troca de informações e experiências e criar um espírito de tolerância social. O Dia Mundial da Luta contra a AIDS dá a ocasião de se fazer da infecção por HIV e da AIDS, de se ocupar das pessoas infectadas pelo HIV e das doenças da AIDS e de saber mais sobre a doença. Essa data contribui para edificar uma ação durável contra a doença. Lembrando que a AIDS, eu estava há pouco falando com Vanessa, que lembrando aqui que Vanessa é filha de Jerusa, né? Muita honra, né, Vanessa? Estava conversando com ela que a doença, que a AIDS não é uma doença, mas sim uma síndrome, que é conjunto de sinais e sintomas, né? Precisamos encontrar formas de quebrar os preconceitos contra essa doença. E esse seria um bom dia. Eu estava aqui pensando também que no dia do movimento, da caminhada, né, que tem movimento da rua, não é? A parada gay, né? Você vê que está todo mundo ali, ninguém livre. E por que uma boa parte não vieram aqui hoje? É uma pena, né? Essa falta aqui. Devemos ser mais solidários do que somos por natureza. O preconceito segue mais forte que o vírus. Agradeço a todos que estão aqui presentes e vamos ver se na próxima a gente pode contar com mais pessoas. Serve de exemplo, não é? Poxa, foram tão poucas pessoas, mas na próxima vamos fazer um esforço para a gente trazer mais pessoas. Muito obrigada.
Conceda a palavra à doutora Vanessa Sampaio, coordenadora do Centro de Referência Municipal DST AIDS de Feira de Santana. Subtenente França, que veio representando o campo. Depois eu quero conversar com ele para saber de onde é esse França dele. Daqui a pouco a gente aparece. Você não perde. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente da Câmara Municipal, a senhora Patrícia Carneiro Falcão, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, nesta sessão representando o prefeito municipal, o senhor José Ronaldo de Carvalho, senhor Tiago Oliveira, coordenador do GLISH, Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania Homossexual. Cumprimento também as autoridades presentes, representantes de ONGs, os internautas que estão nos assistindo, convidados na galeria. Ressalto e agradeço a presença da nossa supervisora do Centro de Referência Municipal, doutora Joyce Azevedo, a coordenadora do Serviço de Assistência Especializado, doutora Gorete Lessa. Então, hoje me foi dada essa incumbência de falar um pouco sobre o Programa Municipal DST HIV/AIDS e como é que está o panorama do HIV/AIDS hoje em Feira de Santana. Pode passar, Renata. Então, no estado da Bahia, o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, foi implantado em 1994. Já em Feira de Santana, o Programa Municipal teve seu início em 99, mas fazia parte ainda do governo do estado. Então, houve a junção do Centro de Testagem e Aconselhamento, Serviço de Assistência Especializada e Laboratório Municipal desde 2003. E hoje é o que integra o nosso Centro de Referência Municipal. Então, como parceiros do programa, quais são hoje as nossas parcerias? O Ministério da Saúde, a Coordenação Estadual de DST HIV/AIDS, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Feira de Santana, as instituições de ensino superior, as organizações não governamentais, o GLISH, Grupo Caminhada, Núcleo Aldungê, Pastoral da AIDS, Espaço Viva Amor, RNP. Então, a quem devemos também os nossos agradecimentos, porque são parceiros. Então, como é que atua o programa? Então, o programa é um atendimento prestado à comunidade através de ação de prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento multiprofissional de todos os casos que estejam relacionados às DSTs, HIV/AIDS no município de Feira de Santana e nas regiões pactuadas. Então, quais são os serviços ofertados dentro do Centro de Referência Municipal? Então, testagem sorológica para o HIV 1 e 2 e sífilis, consulta para os portadores de qualquer que seja a doença sexualmente transmissível, o HIV e AIDS, palestras internas e externas, atendimento para pessoas vítimas de violência sexual, acidente ocupacional, e onde é realizado também distribuição de preservativo e as campanhas que perduram por todo o ano. Então, como é que funciona, O CTA, ele é o Centro de Testagem e Aconselhamento, ele é a porta de entrada do serviço, onde o usuário ele se dirige para a realização do teste. Então, essa amostra é coletada e encaminhada para o laboratório, que é dentro do serviço também. A partir daí é feito um segundo atendimento no Centro de Testagem e Aconselhamento, que chamamos de pós-teste. Então, esse pós-teste é o momento onde é dado o resultado, porque não é solicitado um teste de HIV sem um pré-teste e um pós-teste. Então, é uma oportunidade que um aconselhador, um profissional, tem de estar orientando a comunidade e fazendo o papel de prevenção, mostrando a importância do uso do preservativo, quais são as doenças sexualmente transmissíveis que existem, quais os sinais e quais os sintomas. Então, se nesse pós-teste o resultado ele for reagente para o HIV, é encaminhado para o Serviço de Assistência Especializada, onde é direcionado aos pacientes, às pessoas que vivem com o vírus do HIV e AIDS. Então, dentro do Serviço de Assistência Especializada, contamos com um trabalho multidisciplinar formado por uma equipe de odontólogos, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeuta, fora o atendimento de infectologia, acompanhamento do pré-natal para gestantes que têm o vírus do HIV, certo? E o trabalho da enfermagem também. E assistência farmacêutica, que a gente vai detalhar aí adiante. Então, o DST, você volta um pouquinho, Renata, por favor?
Se esse teste para sífilis der reagente, porque todo teste solicitado dentro do programa para o HIV já vem combinadinho lá o teste para sífilis. Então, assim, nunca é feito só o HIV e nunca é feito só o sífilis. A gente faz os dois juntos. Então, se esse resultado for reagente para sífilis, vai ser encaminhado para o serviço de DST, onde vai ser realizado o tratamento, que é um tratamento simples, realizado através de uma medicação, um antibiótico, para alguns que conhecem a penicilina. Então, dentro do serviço de DST também existe... Pode ficar? Obrigada. Também existe, né, um acompanhamento psicológico e de assistência social. Quando a gente fala de SAI e DST, eles também se ligam, porque em casos de violência sexual e acidente ocupacional, é feita a profilaxia para que evite a contaminação pelo vírus do HIV e na violência sexual também para as outras DSTs. Então, por isso que na realidade o serviço ele é todo interligado, e onde a gente trabalha realmente com profissionais especializados e uma equipe multidisciplinar. Pode passar, Renata. Então, lá no Centro de Testagem e Aconselhamento, oferecemos sorologia para o HIV 1 e 2 e sífilis, como eu já falei. Os usuários participam de um aconselhamento coletivo, então, antes do atendimento, é realizado pelo aconselhador, que ele pode ser um enfermeiro, um fisioterapeuta, um assistente social, onde é realizado um aconselhamento coletivo. Então, é uma palestra simples, onde tem informações sobre prevenção. A partir daí vai ocorrer o atendimento também, o aconselhamento individual, onde cada um vai ser ouvido e ter a sua individualidade num momento sigiloso apenas com o aconselhador. Então é a partir daí que a gente consegue identificar qual o motivo que não está sendo usado o preservativo, porque a nossa intenção é estimular cada vez o uso do preservativo e a importância da realização do teste. Então, nesse atendimento aí, que eu acho importantíssimo dentro do programa, que a gente consegue ver as falhas, o porquê que não está sendo usado o preservativo, ofertar também um preservativo para que ele seja usado. Então, como eu já falei anteriormente, também é realizado o pós-teste. Então, não é como no laboratório convencional, onde a gente vai pegar um hemograma, pega o resultado e vai para casa e vai atrás do médico, não. Para ele poder avaliar o nosso exame. A gente vai passar dentro do serviço por o aconselhador novamente para que ele nos dê o resultado. Por quê? Porque um resultado negativo precisa de uma orientação. Qual é essa orientação? É necessário que esse exame seja realizado novamente após 3 meses, porque existe um período de janela imunológica. Então, o que é janela imunológica? É o vírus que ele pode ficar escondidinho de 1 mês até 3 meses. Então, Maria teve uma relação sexual com João há 1 semana atrás e foi fazer o teste hoje. Esse teste de hoje, ele pode dar não reagente. Então, é um falso negativo. Então, é necessário que seja realizado novamente após os 3 meses, para que a gente tenha a certeza de que se essa sorologia está negativa, realmente, ou se houve soroconversão. Então, nesse resultado, nesse pós-teste, a gente vai orientar a importância de estar voltando ao serviço para realizar o teste depois dos 3 meses e enfatizar ainda mais o uso do preservativo. E se, infelizmente, esse resultado der reagente, é onde vamos fazer todos os encaminhamentos. Então, o paciente já vai sair de lá com sua consulta marcada. Se, no momento, tiver a oportunidade, que na maioria das vezes tem, da enfermeira já fazer o primeiro atendimento, para que a gente já faça o acolhimento e tenha o quanto antes esse atendimento. E também o acompanhamento de vítima de violência sexual e acidente ocupacional nos dias de semana. Se alguém souber de algum caso, pode estar encaminhando para o serviço. Tem até 72 horas para que a gente entre com a profilaxia, para evitar a transmissão do vírus do HIV. E final de semana é realizado no Hospital Clécio de Andrade, que é como referência. Pode passar, Renata. Então, na unidade laboratorial, fazemos o teste para o HIV 1 e 2, sífilis, e são coletadas as amostras para carga viral CD4 e CD8. Então, o que é isso? É um acompanhamento que o paciente faz para estar mensurando a quantidade de carga viral no sangue e a quantidade de células de defesa. Então, a partir daí que o médico infectologista vai estar avaliando a sua terapia antirretroviral, quais os medicamentos que vão ser utilizados. Então, existem alguns tipos de testes que são realizados no laboratório para o HIV. O ELISA é a sorologia convencional. Então, ele entrega o resultado de 15 a 20 dias
a gente está entregando os resultados. E o Imunoblot e o Western Blot são testes confirmatórios. Por quê? Porque todo resultado ELISA reagente, a gente precisa fazer um outro teste para poder confirmar. Fora isso, também temos o teste rápido diagnóstico, que ele é entregue com 15 minutos. Então, existem alguns casos que são preconizados pelo Ministério da Saúde, existem alguns casos de vulnerabilidade, ou alguns casos de um acidente ocupacional, onde a gente tem um paciente fonte e a gente faz o teste para que evite fazer o esquema de profilaxia com medicação antirretroviral. Pode passar, Renata. A unidade de DST. Então, lá é onde realiza o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento para esses portadores, conta com a equipe de médico, de enfermeiro, é feito o atendimento clínico preventivo, assim como pequenas cirurgias, coleta de material, aplicação do ácido. Então, assim, é um tratamento também que é para HPV, que alguns conhecem como condiloma acuminado, seja herpes, gonorreia. Então, qualquer tipo de doença sexualmente transmissível. Certo? Então, a vereadora Eremita me questionou em relação à prescrição, né, de enfermagem. Então, é bom que a gente deixe claro aqui também em plenário que o enfermeiro hoje ele está habilitado a prescrever as medicações para as DSTs, porque existe um protocolo do Ministério da Saúde onde o enfermeiro faz a abordagem sindrômica. Então, as farmácias ainda têm uma resistência, então a gente vai pensar num projeto, o que a gente pode fazer para a gente mostrar às farmácias que realmente o enfermeiro ele está habilitado a exercer essa prescrição. Porque, na realidade, não é prescrição médica e diagnóstico médico. É uma abordagem sindrômica protocolada, onde vai ser, através de um fluxograma, indicado qual a medicação correta para aquele tipo de problema, né? Pode passar, Renata. Pronto, então, o serviço de assistência especializado, que é o que hoje a gente traz, né, a discussão, justamente porque é onde os pacientes, as pessoas que vivem com HIV/AIDS são acompanhadas. Então, é onde a gente tem a consulta médica especializada, assistência farmacêutica, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, assistência social, atendimento de fisioterapia, psicologia e também, como eu já falei, acidente ocupacional e violência sexual. Então, em 2012, encerramos o ano em acompanhamento 1.309 pacientes. Então, são pacientes em acompanhamento, certo? Então, aí a gente tem um número das pessoas que comparecem ao serviço. Porque existem aquelas que são diagnosticadas e que faltam o serviço, que não vão às consultas. Tem aquelas que, infelizmente, vão a óbito, né, quando já é descoberto, já em estado de AIDS. Tem aquelas que são transferidas. Então, aí são os pacientes que em 2012 terminamos o ano em atendimento. Então, são 1.276 adultos e 33 crianças. Então, o número de crianças expostas. O que são crianças expostas? Não são crianças diagnosticadas. São crianças que foram expostas ao vírus do HIV, sendo que a mãe tem o vírus, mas que ainda não foi fechado um diagnóstico de se ela é reagente ou não reagente. Certo? Então, elas ficam em acompanhamento no serviço até que finalize, até que se via um resultado final de realmente não reagência. Certo? Então, dentro dos pacientes, né, então 12 foram transferidos, 6 evoluíram a óbitos, crianças expostas, 5 receberam alta, isso quer dizer que 5 não foram diagnosticadas, graças a Deus, não tem o vírus do HIV, não tivemos nenhuma criança infectada, e de casos novos, usuários diagnosticados durante todo o ano foram 208, sendo que 124 foram diagnosticados dentro do serviço e 84 em outros serviços, em outros laboratórios que são encaminhados para lá para a gente poder fazer o tratamento. Pode passar, Renata. Então, esse ano, de 2013, até outubro, temos 1.474 usuários em acompanhamento, sendo que 1.434 são adultos e 40 crianças. Crianças expostas são 133, certo? Da evolução dos casos, de transferência foram 19, de óbito, infelizmente, 18. E isso a gente pode estar também, como já teve uma pesquisa de um TCC realizado dentro do serviço, falando sobre os óbitos. Então, assim, o que é que está hoje acarretando esses óbitos?
a AIDS hoje, gente, não é mais atestado de óbito. Então, a gente vê que ocorre muitas pessoas que se debilitam e que evoluem para um estado realmente de óbito por conta de outras doenças, que são as doenças oportunistas. Mas muitos desses 18 não são por conta do HIV da AIDS. Alguns são homicídios, outros... então, assim, tem vários e vários outros casos. Então, a gente hoje não coloca que esse óbito está intimamente ligado à doença de fato, certo? Então, de crianças expostas, até o momento foram 3 e 2 óbitos. Diagnosticados esse ano, até outubro, foram 187, sendo que 119 no SAI, no nosso serviço, e 68 em outros serviços. Pode passar, Renata. Então, dentro do serviço de assistência especializada, existe uma assistência farmacêutica, onde é realizada a dispensação da terapia antirretroviral, medicações para infecções oportunistas e também para as DSTs. Pode passar. É onde também ocorre a distribuição do gel lubrificante e dos preservativos. O acompanhamento psicológico oferece um acompanhamento individual, uma psicoterapia para usuários cadastrados e também as atividades de grupo, que é o grupo de adesão e o grupo de mulheres. Nesse grupo de adesão é onde os pacientes eles têm um momento de conversarem entre si e de perceberem a vivência um do outro e trazer aquilo ali para a tona e acabar realmente gerenciando os conflitos. Pode passar, Renate. Então, a assistência social ela está direcionada ao atendimento das demandas dos pacientes de HIV positivo, também com AIDS, cadastrados no serviço de assistência especializada, auxiliando na marcação de exames médicos laboratoriais, também auxiliando nos benefícios sociais e os direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS, também na distribuição das cestas básicas. Então, assim, as cestas básicas a gente recebe como doação de algumas empresas onde solicitam palestras sobre o HIV. Então, a gente pede para que, quando a gente envia um funcionário para a realização da palestra, que eles nos deem em troca uma cesta básica para que a gente possa estar ofertando aos nossos pacientes que vivem realmente situação grande de vulnerabilidade. E também atende os usuários da unidade de DST. Pode passar, meu. Fisioterapia vai desenvolver ação preventiva dos usuários que podem apresentar alguma alteração cinético-funcional. Então, existem alguns casos de lipodistrofia, onde fica o rosto côncavo, né? Alguns problemas que podem acontecer neuromotores. Então, isso aí a fisioterapia entra para poder estar auxiliando. Pode passar. A odontologia é realizado procedimentos simples. Então, por que tem um atendimento odontológico dentro do serviço? Infelizmente, a gente vê que o preconceito ele é muito grande e é de fato muito difícil para o paciente que se identifica como um portador, né, como uma pessoa que vive com o vírus do HIV. E eles, infelizmente, ficavam para ser atendidos por último. Então, assim, às vezes as pessoas acham que quem tem o vírus do HIV tem uma placa escrita, eu tenho o vírus do HIV. E, na realidade, não tem. Existem alguns que fazem questão de chegar no consultório odontológico e falar, fazer uma endoscopia e falar. Mas existem outros que não. Então, quantos e quantos odontólogos atendem pessoas que vivem com o vírus do HIV e que não sabem? Né? Porque isso não está escrito, são pessoas que aparentemente são normais, certo? E tem uma qualidade de vida, porque às vezes a gente espera que a pessoa que vive com HIV tenha aquele estereótipo de Cazuza, o filme que a gente assistiu, né? Então isso não existe mais. Hoje as pessoas vivem bem com o vírus, desde que sejam acompanhadas e que mantenham essa qualidade de vida. Então, essa foi uma proposta do coordenador passado, que a gente manteve esse serviço de assistência especializada em odontologia também, onde é feito procedimentos simples e aqueles que a gente não tem como realizar em nosso serviço são encaminhados para a clínica escola da UFES e para o CEL. As campanhas, então, às vezes me questionam por que só se fala das DSTs, da prevenção, da camisinha em campanha? Isso não é verdade. A gente trabalha o ano todo. Então, a gente trabalha em escola, a gente trabalha em empresas, né? Então, a supervisora, a doutora Joyce, que está aí, ela está à frente de um projeto de educadores em saúde,
onde a gente tem uma parceria com uma faculdade particular de Feira de Santana, onde a gente manda os alunos, encaminha os alunos para fazerem palestras, então as exposições monitoradas. Então a gente trabalha o ano todo com a prevenção, só que infelizmente a gente é mais procurado durante os períodos de festas, de campanhas, então é quando a gente tem a oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo. Né? Então, uma dessas foi a micareta, onde foi um desafio muito grande para o nosso serviço. Né? Então, a nova gestão lançou um desafio que, de início, eu fiquei um pouco, né, com medo, mas que vi que realmente foi um sucesso. E a gente realmente fez acontecer, que foi as testagens rápidas para o HIV no circuito da micareta. Então, isso é uma proposta do Ministério da Saúde para que seja realizada a testagem para ampliação de diagnóstico. O medo da gente era aquele, meu Deus, e aí? Se tiver um caso reagente no percurso da micareta, a pessoa está indo para curtir, para se divertir e recebe um teste como esse. Mas é uma situação onde tem um grande número de pessoas e uma forma também da gente estar desmistificando o peso que tem de realizar o teste. Então, no primeiro dia foram 9 testes, mas já no segundo dia foram 26, já no outro dia foram 32. Então, a gente foi vendo que foi aumentando esse número e vendo a importância que tem da gente estar inserindo essas atividades na nossa rotina. Pode passar. Dia dos Namorados, que a gente fez uma ação no estacionamento da prefeitura. Essa foi uma ação de conscientização. Né? A gente fez um apitaço nas sinaleiras, distribuindo preservativo e dando informações sobre as DSTs. Contamos também com a parceria das organizações não governamentais e com a faculdade, onde a gente fez a exposição monitorada dentro do estande. Pode passar. São João e São Pedro, que a gente agradece muito a parceria da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, onde nos deu a oportunidade de colocar 2 atores no palco para poder, no intervalo de uma banda e outra, para falar sobre prevenção. Então, a gente viu que foi realmente uma repercussão muito importante, onde as pessoas procuravam a gente para pegar preservativo e não agentes que ficavam correndo atrás, tome aqui um preservativo, não. Eles vieram até a gente e isso foi muito legal, o resultado foi bom. Pode passar, Renata. A Expofeira, onde houve também uma atividade diferenciada, onde o participante, ele passava por vários estágios para perceber que a camisinha, ela mantém as sensibilidades. Porque o que a gente ouve mais falar? Que a camisinha muda a relação sexual, que é chupar a bala com papel. Então, tem vários jargões que a comunidade utiliza que a gente está querendo desmistificar. Pode passar, já está terminando. Então, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho da nossa proposta para o dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então, esse ano a gente vem com a ideia de fazer uma ronda de testagem, que foi aprovada pela Secretaria de Saúde, onde a programação, a gente agradece também a parceria da coordenação das policlínicas, dos gerentes das policlínicas, que foram assim muito receptivos para essa atividade. Então, a gente vai ficar do dia 1º ao dia 6 ofertando a testagem rápida para a população, sendo que no dia 1º a gente inicia na Policlínica do Tomba, no dia 2, Policlínica da Rua Nova, 3, Parque P, 4, Feira 10, 5, Mildes e 6, Jorge Américo. E no Centro de Saúde Especializado, né, que é onde funciona o Centro de Referência Municipal da ST-AIDS, de 2 a 6 vamos estar ofertando a testagem rápida. Então, essa é uma proposta do Ministério da Saúde de ampliação de diagnóstico, porque quanto mais precoce é feito esse diagnóstico, mais tempo a gente tem para começar o acompanhamento e melhoria da qualidade de vida para esse paciente. Então, o título é Preciso Saber, faça o teste de AIDS. Então, eu peço a ajuda de todos vocês para que também oriente a comunidade para a importância de realização do teste. Vamos desmistificar esse teste, porque ele deve ser um teste de rotina, como o hemograma, como o sumário de urina, a glicemia, certo? Então, peço a ajuda de todos. Agradeço muito a oportunidade de poder vir falar um pouco sobre o nosso serviço, mostrar os nossos números em Feira de Santana. E que realmente a gente, de uma outra vez, a gente veja o plenário, o público, né, mais presente, mas a gente sabe que ainda existe o estigma,
Então, por isso que essa é uma proposta da gente de estar levando essa testagem para os bairros, porque muitas vezes a pessoa não vem para o centro, ou porque não pode, ou porque tem medo de fazer, ou porque está cozinhando e naquele momento não tem onde deixar os filhos. Então, a nossa proposta é descentralizar esse momento para que realmente a gente tenha essa ampliação de diagnóstico, que é a proposta do Ministério da Saúde que a gente vem seguindo. Então, eu agradeço a todos e todas, agradeço a participação e muito obrigada. O Everton. Tomara que esta moça se aprofunde mais na área dela e não tome gosto por isso aqui. É sério, viu? Que Deus te abençoe, Vanessa. Conceda a palavra ao senhor Tiago Oliveira, coordenador do GRIS, Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania Homossexual. Bom dia a todos e a todas. Tô triste, viu? Essa plenária vazia numa discussão Tiago, tão importante. Tiago, fique triste não. Nós temos cerca de 150 pessoas que estão assistindo a sessão pela TV Web. Ah, que bom, viu? Que bom. Pelo menos isso. Então, agradeço primeiramente a vereadora Enemita pelo convite que a gente fez e ela se propôs a estar à frente. Ao excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente da Câmara Municipal. A senhora Patrícia Carneiro Falcão, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde. E nessa sessão ela está representando o prefeito, o senhor José Ronaldo de Carvalho. A doutora Vanessa Silva Sampaio, ela é coordenadora do Centro de Referência Municipal do ST-AIDS, que explanou aqui a verdade do programa, que tem algumas deficiências, mas é mais o problema mais financeiro mesmo do que operacional, porque as pessoas que trabalham, que está aqui, a coordenadora do SAI, Gorete, que eu considero uma mãe para mim, que sempre me puxa a orelha, a supervisora Joyce também, e todos vocês, muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui na plenária. Então, nós do GLISH, a gente propôs essa sessão, porque dia 1º é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Também queria agradecer a presença do nosso advogado, Dr. Daniel Rodrigues, do meu querido amigo Fábio Ribeiro, que também fez parte do GLISH, e agora é chefe da divisão LGBT, do coronel aqui, também de Lourdes Santana, do Grupo Ogum G. Então, gente, na parada gay, a gente fez uma pesquisa sobre prevenção. Foi no dia 20 de outubro e a gente gostaria de disponibilizar para toda a comunidade agora os dados dessa pesquisa. Pode passar, Vânia. No questionário sobre práticas de prevenção e exames do HIV entre LGBT, na 12ª parada LGBT de Feira de Santana, que aconteceu no dia 20 de outubro de 2013, foram entrevistados 397 pessoas. Elas responderam a pesquisa pelo público presente, que era LGBT. Pode passar. Aí a gente fez um ponto de prevenção na pista de skate. Pode passar, Renato. A pesquisa aconteceu na concentração da praça de alimentação, próxima à pista de skate, em um estande de prevenção, onde voluntários, estagiários do GLISH e do PET, UFS, pelo Programa Municipal da ST-AIDS, abordaram o público LGBT com a pesquisa sobre prevenção. Aí teve essa abordagem. Na primeira questão, perguntou o seguinte: como você avalia seu conhecimento sobre prevenções da ST-AIDS? A gente obteve os seguintes dados: 79% falaram quem conhece, bom, né? 19% regular e 2% baixo. Pode passar. Na segunda questão, você sabe como é o tratamento do HIV/AIDS e outras STs? 91% responderam sim e 9% não. A terceira questão perguntou: em seu município tem unidade de saúde que realiza o teste de HIV? 92% falaram sim, então eles conhecem o local onde faz. 4% não. E 4% não tem conhecimento, desconhece. Na questão 4, perguntou: em seu município... Não, repetiu esse. Em seu município tem unidades que distribuem material de prevenção e preservativo gratuitamente? Aí 94% sim e 6% não, que são as unidades de saúde e o DST que distribui o preservativo.
Na questão 5, perguntou, você já realizou o teste para o HIV? Aí que houve uma grande surpresa. 9% falaram uma vez, 11% mais de uma vez e 80% nunca. Então, essas pessoas ainda têm o medo, o receio de fazer o teste para o HIV. Então, a gente se surpreendeu muito com essa questão. Na questão 6, perguntou, você tem vontade de realizar o teste do HIV? 86% sim. Aí teve as pessoas têm a vontade, por que não chegam? 10% não e 4% talvez. Então, é nesse ponto que a gente quer tentar entender o que faz, qual é o ponto que a pessoa, o distanciamento que a pessoa, para chegar ao programa para fazer o teste. E numa reunião com a coordenação, a gente até conversou sobre fazer a testagem em outros locais, não só no DST, mas disponibilizar essa testagem em outros locais. Na questão 7, perguntou, qual a maior dificuldade para a prevenção no seu município? 19% falou falta de preservativo, 45% falta de informação e 36% falta de unidades específicas em DST/AIDS. Na questão 8, perguntou, em seu município tem algum lugar, algum grupo LGBT que distribui preservativo gratuitamente, continuamente? 97% sim e 3% não. Então, a parada gay a questão 9. Você usa preservativo nas suas relações sexuais? 82% sim, 4% nunca e 13% às vezes. Então, a prevenção ainda, as pessoas estão utilizando o preservativo. Então, foram distribuídos 1.008 preservativos masculinos, 20 vale-testes, que a gente fez um cartãozinho para que as pessoas, após a parada, 15 dias após a parada, fossem no DST e fazer o teste. Houve bastante procura no estande por informações onde voluntários e estudantes de enfermagem e a equipe do Programa Municipal DST/AIDS foram bastante solícitos em informar e orientar as pessoas sobre as DST/AIDS e hepatites virais, com um público diversificado, na sua maioria LGBT, mas muitos casais heterossexuais e famílias visitaram o estande. Percebemos o quanto é importante, em um evento tão grande, estar utilizando essa abordagem de prevenção e pesquisa. Então, nós do GLISH agradecemos a todos presentes. E essa pesquisa, a gente entregou um panfletinho. Eridan está com o panfleto, que é a nossa estagiária. Se vocês ainda não têm a pesquisa, ela está com um papelzinho lá. Então, gente, com essa pesquisa, o que é que temos a intenção? De propor políticas para essa população. Por que as pessoas ainda não fazem o teste? Qual é o medo, o receio? O teste é muito simples, como a coordenadora explicou. Você vai no centro de testagem, é sigiloso, você vai lá, tem um aconselhador, você faz o teste, e é muito simples, e você vai ter o resultado e vai ter o tratamento. O Brasil é um dos países que ainda tem um tratamento gratuito, e muitos países não têm isso. Então, gente, que a gente possa fazer o teste e saber que você estando negativo, você vai ter uma vida normal e vai ter como ter relações com o seu parceiro fixo sem um preservativo. E você estando positivo, você vai se cuidar mais ainda e vai ter o tratamento. Muito obrigado a todos. Nós vamos ceder por 3 minutos o microfone. Os vereadores que quiserem fazer a inscrição e também pode pegar aí. Vai, sim, viu? Eu tenho vergonha. Pelo histórico que eu tenho no movimento, né, eu não poderia deixar de falar.
principalmente por acompanhar não só a nível municipal, mas também estadual e nacional as questões relacionadas ao HIV/AIDS. E aí, junto com Vanessa, com Walter Ney, ainda acompanhei um pedacinho de Denise, que a nossa secretária foi a primeira coordenadora de DST/AIDS aqui do município, foi quem implantou o programa, né? Depois Walter Ney, e agora sendo gerenciado de forma muito positiva por Vanessa. Parabenizar o programa pela parceria que tem com as organizações sociais e já lamentar que só esteja o Dungi aqui, sendo que a gente tem uma parceria. Tem mais? Não, o Glitch que propôs. Mas a gente tem a Pastoral da AIDS, o Grupo Caminhada, a RNP, que eu senti muita falta da RNP não estar aqui, sendo que são diretamente os mais afetados pela política de HIV, principalmente na questão de tratamento, e não estarem aqui. Então, assim como também lamentar a presença de tão poucos vereadores interessados na questão, né? Aí na apresentação de Vanessa, eu não sei se vocês notaram, mas a gente teve um aumento, e aí é a preocupação, e eu acho que por isso também o Glitch colocou essa audiência, é o aumento do HIV/AIDS em Feira de Santana. Então, a gente não tem diminuído nem estabilizado. Então, eu não sei se vocês notaram, mas a gente saiu de 1.200 casos em média para 1.400 e tantos em 2013. Ou seja, são mais de 200 casos na doença que supostamente deveria estar estabilizada, né? Supostamente. E a questão das crianças com HIV/AIDS, que também não deveria ter tantos casos novos, de 10 para 25. Então, isso reflete em uma questão que é uma questão problema no município. A gente não deveria ter, pelo Programa Nacional de AIDS, não se deveria ter mais casos de crianças com HIV/AIDS, porque o tratamento, o acompanhamento, ele é tão eficiente que a possibilidade da mãe que é acompanhada ter um filho com HIV é quase que zero. Então, assim, a gente sabe que o programa tem todo tem todo um acompanhamento e se esforça. Mas aqui eu queria, na verdade, apontar para os nobres vereadores duas questões que estão sendo problema hoje a nível nacional. Uma que é o financiamento desse programa. O financiamento do programa de HIV/AIDS no município é basicamente pelo Programa de Ações e Metas, que é uma verba do governo federal que vem para o município. E com o novo sistema de governo, que é um COAP, que é um contrato que as secretarias e os gestores assinam, essa verba ela deixa de ser específica para o HIV/AIDS e ela passa a ser toda a vigilância. Então, aqui, publicamente, já faço um apelo à Secretaria de Saúde, aos vereadores que se atentem a isso, porque se o Ministério da Saúde hoje retira a questão desse financiamento, que aqui em Feira é quase R$370 mil, que é pouco para trabalhar com HIV/AIDS, porque o pagamento desses R$370 mil é basicamente para pagar os funcionários do programa. Então, a gente precisa que o município também se atente para essa questão da contratação de profissionais dentro do programa. E que essa verba, que tem de 370 mil, ela seria basicamente para prevenção. E aí vem a reflexão. Há pouco dinheiro para a prevenção. E talvez por isso, pela falta de recursos que é destinado para a prevenção, que é basicamente para fazer as campanhas periódicas, a gente não tem o material, a gente não tem condições de botar na mídia, de forma efetiva e contínua, ações de prevenção ao HIV/AIDS. Parabenizar o programa pela essa atenção de distribuir, de centralizar. A gente tem uma população de 500 e tantos mil habitantes, são mais de 544 mil habitantes, sendo que só tem um programa de HIV/AIDS, e eu acho que o programa de Feira de Santana ainda tem que pactuar com 24 municípios. Então, você atende mais de 1 milhão da população para um programa que é formado com pouquíssimos técnicos. Se eu não me engano, são 4 médicas e algumas enfermeiras que se lotam do trabalho do SAI. E, de novo, a gente falta na questão da prevenção. A gente precisa de uma campanha de prevenção efetiva, contínua,
na mídia, jornais, TV, que alertem a população. E a gente precisa de mais ações descentralizadas. A gente precisa que as unidades básicas de saúde, que os PSFs, também chamem para si essa questão. Porque assim, o programa trabalharia com a questão logística, distribuição de medicamento, atendimento, e os PSF, as pessoas que estão lá batendo na porta dos cidadãos todos os dias, se atentariam mais para a questão da prevenção, porque é eles que têm contato direto com a população. Então a gente precisa que as UBSs tenham uma atenção maior para a questão da AIDS, para conversar com essa população. Quando a gente vai ver qual o número desses casos novos, a maioria são pessoas de baixo nível de instrução, negras da periferia. Para concluir. Para concluir, é isso. A gente chama a atenção dessas questões no município. De novo, parabenizar a gestão de Vanessa como coordenadora. A gente sabe da luta que ela traz. E também, como chefe da divisão, Vanessa estava me trazendo um caso, como a maioria das pessoas que são afetadas pelo vírus, ela sofre um nível de preconceito e discriminação muito grande. Estão em bairros periféricos, então a questão social é muito ligada. Então, já falei com Vanessa para ela se aproximar da Secretaria de Desenvolvimento Social, por essa questão das cestas básicas. Às vezes, muitas pessoas chegam no município sem ter para onde ir, e muitas delas são portadoras do HIV/AIDS. Aí, a questão do centro de referência, o Alabastos, aproximar os CRAs da questão da prevenção também, que é uma questão nacional. Os CRAs podem fazer a questão da prevenção, que é aproximar também, porque os CRAs é porta de entrada, trabalha com família, trabalha com adolescentes. Então, aproximar o diálogo da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Assistência ou de Saúde, e dizer que a gente está de portas abertas lá na Secretaria para trabalhar com os casos que vocês necessitem. Bom dia a todos. Em nome do vereador Justiniano França, eu saúdo todos os presentes. Parabéns, Eremita, por ter abraçado essa ideia de fazer uma sessão especial. E a gente fica triste porque até as outras ONGs que trabalham com a questão de HIV em Feira de Santana não está presente. Isso é para a gente avaliar, Vanessa, essas questões nas nossas reuniões mensais, que eu acho que deveria estar presente, não só na questão festiva, e quando tem dinheiro do PAN, mas também nessa sessão que tem de estar participando. Eu estava observando e fiquei aquela que eu sempre questiono, o recorte racial, né? A questão do recorte racial, que nós sabemos que mais da maioria das pessoas de Feira de Santana que têm o HIV são pessoas negras. Eu estou com um caso próximo da minha casa, a família evangélica, e descobriu, que ele fez o teste, descobriu que está com HIV, mas está trancado dentro de casa, não pode sair na porta da rua. E eu não sei o que fazer. Por ser vizinha, porque conhecer a família, aí para a gente é muito mais trabalhoso. Quem está de fora imagina, né? Você já trabalha nesse processo, é mais fácil você chegar para conversar. Muito pelo contrário, é muito pior. E no posto de saúde da família, as pessoas já estão assim, olhando para ele com os olhos para não encostar. Né? Por ser negro e também não tem instrução nenhuma. Então a gente vai tentar fazer um trabalho melhor. Quando o Fábio fala dos CRAs e dos CREAS, realmente temos que fazer mesmo um trabalho de parceria com eles. O Aldongê está fazendo com alguns CRAs, por causa da questão racial. Mas temos que fazer muito mais, né, com todas as ONGs, não é só o GLISH, não é só o Aldongê, todas as ONGs que estão lá no PAN, que está fazendo que tem essa parceria com a Secretaria. E sempre eu falo, eu agradeço muito, hoje eu estou fazendo um pouco, que eu não sei nada ainda desse TEADES. Agradeço muito a Denise, que foi através de Denise que eu entrei, e ela é minha referência, né? Walter Ney ainda era garoto ainda, né? Muito jovem. Então, Denise colocou, foi no governo de Clailton Mascarenha, Denise colocou a cara para tomar tapa, para implantar esse projeto em Feira de Santana. Então, temos mais de se unir, eu acho que deve se marcar, uma sugestão minha, de você fazer uma reunião extraordinária com todas as ONGs, né, para se falar dessa sessão. Eu acho que tem que ser feito isso, essa avaliação,
porque não é só no Micareta, porque tem uma ajuda de custo, não é só na São João, porque tem uma ajuda de custo que as ONGs têm que estar perto. Né? E você que sabe a minha intenção, para mim, fazer o trabalho da STADES não precisa de dinheiro, já te disse isso várias vezes, já deixei bastante claro na reunião. Então, é uma sessão muito especial, tem muita coisa para se conversar, não vai ter tempo para a gente se conversar, para se saber muito em relação ao DST-AIDS em Feira de Santana. Agradeço a todos e vamos marcar um outro debate em outro momento para se passar mais aberto a questão do HIV de Feira de Santana e no município, na região, porque Feira de Santana é um portal do sertão. Obrigada. Doutora Vanessa. Foi? Foi. Então, assim, vou ser breve, mas vou tentar, né, responder algumas coisas. Bem rapidinho em relação à pesquisa, que foi iniciativa do GLISH, que está de parabéns, assim como, junto com a vereadora Eremita, para estar fazendo essa sessão solene de extrema importância. Em relação à realização do teste, eu também fiquei muito surpresa com o resultado, até porque é um teste, não tem burocratização, né? Então, basta chegar ao serviço e dizer que quer fazer, não tem solicitação, aquela guia amarela, as famosas guias amarelas, não precisa. Basta chegar ao serviço, olha, eu quero vir fazer o teste e realizar esse teste. Isso. Então, assim, a falta de preservativo também me deixou com a pulga atrás da orelha, porque a gente sabe que preservativo não falta. Tem aqui, o Lourdes Santana hoje chegou aqui e trouxe vários para ser distribuído aqui nessa sessão solene. E o preservativo é de direito. Não é uma doação que a Prefeitura de Feira de Santana faz, não é uma doação que o Ministério da Saúde faz. É de direito do cidadão que seja ofertado o preservativo e realmente não falta. As ONGs fazem um trabalho lá fora, a gente faz o trabalho de entrega de preservativo em palestras, então não falta. E às vezes falta na hora, né? Que na hora acaba esquecendo de comprar, ou esquecendo de levar, ou esquecendo de pegar no programa, mas está lá disponível. Em relação a esse aumento, eu já tinha discutido com o Fábio uma certa vez, esse aumento vai se dar ao quê? Então, assim, a gente vem percebendo que o CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, aumentou o número de pessoas que procurou o programa para a realização do teste. Então, o ano passado a gente fechou com 8.000 atendimentos. Então, a gente vê que chegou a aumentar o número, mas também preocupa a falta do uso do preservativo. Uma coisa não exime a outra, né? E em relação ao financiamento, eu estou falando rapidinho porque eu sei que meu tempo é curto. Em relação ao financiamento, a gente tem uma contrapartida também da Prefeitura, certo? A gente sabe de todas as dificuldades que ocorrem, existem os tetos orçamentários, né? Então, a gente passa por isso, mas que não falta vontade da Secretária de Saúde. Então, eu costumo dizer que eu estou seguindo um legado que é muito importante na minha vida, porque começou com a doutora Denise, então foi para a doutor Walter Ney, que são pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, e a única coisa que eu quero é poder fazer um pouquinho do trabalho que eles fizeram, que foi um trabalho de extrema excelência. Então, a gente tem essa vantagem de ser uma coisa que eu sei que mora dentro do coração também da secretária, que é extremamente sensível para as nossas causas. Então, infelizmente, se tem coisas que a gente não consegue, é porque realmente não dá. Mas que a luta existe e que realmente ela está junto conosco nessa caminhada. Em momento algum eu me sinto sozinha. Eu sempre estou acompanhada e tenho realmente o apoio dela. Ai, meu Deus, é para eu terminar, né? Então, vamos lá. A opção de descentralizar. Esse descentralizar, a proposta da campanha é essa, pra gente... Não vou não, vou lá, rapidinho. Pra gente... A proposta de centralizar, de fazer essa campanha nas policlínicas, é pra gente já começar a sentir essa descentralização, porque ia ser muito interessante que os CTAs fossem nos bairros, não central. Então, a gente já tentou 2 anos consecutivos colocar essa proposta no PAN e a gente não conseguiu executar. Mas essa oportunidade agora do 1º de dezembro, então as policlínicas, os gerentes vão sentir como é o trabalho e quem sabe não sai um projeto de descentralização do CTA.
Em relação ao recorte racial, agradeço a Lourdes, vai sair uma pesquisa, um artigo científico sobre o recorte racial. A gente já incluiu dentro da proposta, dentro do questionário do SAI, porque a gente se sensibilizou e realmente viu a importância desse recorte. Então, graças assim, à sua sugestão, à sua ajuda, tem um pessoal do PET da UFS que está fazendo esse estudo e que logo, logo a gente vai publicar. Agradeço a todos. ONGs não são remuneradas, são organizações não governamentais, viu, gente? E o pai que está ali também. Vereador Edivaldo, algum questionamento? Cadê o... Sim, pega... Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer a pergunta à nobre doutora. Quem são o grupo de pessoas que o projeto mais descobre que é atingido pela AIDS? Eu gostaria de saber da nobre. Então, qual são o grupo de pessoas que mais é atingido nessa questão? Certo. Existem variáveis epidemiológicas ao que diz respeito a esse fato. Porque o HIV, ele iniciou, então tinha um nome bastante pejorativo como peste gay. Certo? E hoje a gente vê que isso se transformou. Então, hoje, pessoas, casais heterossexuais, né, então, estão sendo também acometidas pelo HIV. Então, a gente vem percebendo que aumentou o número de casos em mulheres, que a gente chama de feminilização da epidemia, aumentou o número de casos em idosos, né, com o uso do Viagra, então as pessoas não estão mais, os idosos não têm a cultura da utilização do preservativo. E assim, a gente observa que o maior número ainda é de homossexuais. Mas isso não quer dizer que... É aquela coisa, a doença, a AIDS, ela começou no Sul e no Sudeste. Hoje a gente vê que ainda tem mais casos no Sul e no Sudeste, porque iniciou lá. Então, infelizmente, foi uma doença que iniciou com essa população. Não é que seja um grupo de risco, porque grupo de risco não existe. Grupo de risco somos todos nós. Certo? Então, comportamento de risco todos nós temos, certo? Mas que existem pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, que são os profissionais do sexo, caminhoneiros, e ainda os homossexuais, certo? Mas é muito variável, não existe um grupo intitulado, este grupo é mais susceptível ou é mais vulnerável. Isso não existe, porque a gente pode observar que vem aumentando o caso em idoso, em mulheres heterossexuais que estão em casa. Não, crianças a gente não tem aumentado os casos de criança. A gente comparando com o número de gestantes que a gente vem atendendo, a gente ainda continua permanecendo na média. Mas a gente não intitula, não existe um grupo negro, homossexual ou travesti, isso não existe. A gente vê que o grupo vem aumentando em diversos grupos de vulnerabilidade. Até porque a AIDS, ela não tem cara, não tem cor, não tem sexo, não tem opção sexual. Ela está aí, é uma doença que qualquer um pode ser acometida. Doutora Vanessa, em relação às outras DSTs, ela tem tido também um aumento na sociedade feirense em Feira de Santana? Isso. A gente vem observando que a gente continua ainda na média de um ano para o outro. Não houve um aumento considerável entre as DSTs. Mas a DST mais acometida é o HPV, que é o condiloma acuminado, ou couve-flor, como vulgarmente falando. Por que eu faço esse questionamento, Edivaldo? Porque a questão da prevenção, às vezes, se acha que apenas em relação ao HIV. Quando não se previne para as doenças sexualmente transmissíveis, eu acredito até que o destaque do HIV é em função até de fazer um alerta à sociedade, mas a prevenção, ela não está alcançando de uma forma que
venha prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, né? E aí eu acho que a gente precisa intensificar muito mais isso, não só colocando a questão do HIV, mas as outras endemias também, para que haja um alerta na sociedade. Porque o que acontece? As pessoas acham que as doenças sexualmente transmissíveis, as outras têm cura, mas não é bem assim. O HPV não tem cura, né? Então, o vírus da herpes também não tem cura. Então, a gente costuma falar mais do HIV, mas não que as outras não tenham tanta importância. Tem sim, mas a comunidade precisa ter esse conhecimento do preservativo, até porque uma relação sexual desprotegida é uma porta aberta para todas as doenças sexualmente transmissíveis e para o HIV/AIDS. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, gostaríamos de agradecer a presença de todos, em especial de Patrícia Carneiro Falcão, chefe da Gabinete da Secretaria de Saúde, neste ato representando o prefeito do nosso município, José Ronaldo de Carvalho, da doutora Vanessa Sampaio, coordenadora do Centro de Referência Municipal DST HIV/AIDS, também representando aqui a secretária Denise Mascarenhas, de Tiago, coordenador do GRISH, que é o Grupo de Liberdade e Igualdade e Cidadania Homossexual, a vereadora Eremita, que foi assim autora do requerimento dessa sessão especial, aos demais vereadores, a todas as autoridades presentes e representadas, à imprensa, aos internautas, dizer que esta sessão ela é gravada, áudio e vídeo, e fica à disposição de todos que assim quiserem. E declaro encerrada a presente sessão e convido assim a todos a assinarem a ata dos nossos trabalhos.